Ao longo da história, os humanos usaram tatuagens para se proteger contra feitiços, reivindicar lealdade a grupos, declarar seu amor, honrar seus entes queridos ou simplesmente se expressar. E parece que as tatuagens não vão a lugar nenhum porque, em 2022, 46% da população dos Estados Unidos tem pelo menos uma. É por isso que não é chocante que a tatuagem tenha ocupado o 6º lugar entre as indústrias que mais crescem no país. E é seguro assumir que essa porcentagem só vai aumentar. Mas você já parou e se perguntou quando essa forma de modificação corporal surgiu? E como ela mudou ao longo dos anos? Vou contar pra você. As tatuagens datam de milhares de anos atrás. Você já ouviu falar de Ötzi, o Homem de Gelo? Ele é a múmia de 5.200 anos que foi encontrada em gelo glacial, em 1991, nos Alpes de Venosti, Ötztaler Alpen, em alemão. Sim, foi assim que ele ganhou o apelido de Ötzi. A razão pela qual estou falando dele agora é porque detém o recorde de tatuagens mais antigas no livro Guinness dos Recordes. Ele tinha 61 marcas em seu corpo, as quais são consideradas tatuagens pelos especialistas. Essas marcações são compostas por linhas verticais e horizontais que foram criadas a partir de cinzas de lareira ou pigmento de fuligem. Ötzi, no entanto, não estava tentando expressar seu verdadeiro eu com elas. Quando examinavam os ossos de Ötzi em detalhes, notaram que havia degeneração relacionada à idade ou à lesão nas áreas tatuadas de seu corpo. Isso fez os cientistas acreditarem que suas tatuagens podem ter sido relacionadas a tratamentos semelhantes à acupuntura para alívio de desconfortos. Isso também explica a distribuição tanto aleatória dessas marcas em seu corpo. Especialistas também acreditam que o fato de Ötzi ter tantas tatuagens significa que outros em sua cultura sabiam sobre tatuagens e que ele não foi a primeira pessoa a tê-las. Embora as tatuagens de Ötzi sejam consideradas terapêuticas, evidências de tatuagens figurativas, que são imagens de coisas reais como animais e assim por diante, também foram descobertas em 2 múmias egípcias de 5.000 anos. Essa descoberta, além de demonstrar evidências de tatuagens na África 1000 anos antes do que se acreditava, também tem a importância de mudar a crença de que apenas as mulheres egípcias têm tatuagens. No entanto, outras múmias com tatuagens foram recuperadas de pelo menos 49 sítios arqueológicos, incluindo locais na Groenlândia, Alasca e Filipinas, o que só sugere que as tatuas eram algo mundial. Mas apesar de todas essas evidências que mostram que a arte da tatuagem é antiga e universal, a data exata de quando e onde começou é desconhecida. Existem registros escritos que datam da Grécia do século V a.C., onde tatuagens eram usadas para marcar criminosos e inimigos, para que fosse mais fácil identificá-los se tentassem fugir. Romanos e persas também usaram tatuagens para os mesmos fins. Outras culturas, por outro lado, tinham diferentes usos em mente. Nas Filipinas, elas eram símbolos de identidade tribal, parentesco, bravura, beleza e status social ou riqueza. Acreditava-se que elas também tinham habilidades mágicas e eram feitas como talismãs protetores contra quaisquer forças sobrenaturais malignas. Consequentemente, acreditava-se que o processo de tatuagem era sagrado, logo, envolvia alguns rituais. Por exemplo, se um artista ou uma pessoa que estivesse prestes a fazer uma tatuagem espirrasse antes do início da tatuagem, isso era visto como um sinal de desaprovação pelos espíritos. Então, a sessão seria cancelada ou remarcada, e assim que uma tatuagem fosse terminada, uma celebração era geralmente realizada em sua homenagem. Quando se tratava do Antigo Egito, as tatuagens eram originalmente usadas para mostrar uma dedicação a uma divindade, e acreditava-se que elas transmitiam proteção divina. O que vale a pena mencionar aqui é o fato de que muitas das múmias tatuadas descobertas no Egito eram do sexo feminino. Uma delas passou a ser conhecida como Amonet, a sacerdotisa tatuada de Hathor, que tinha uma variedade de tatuagens em seu corpo. Quando foi descoberta pela primeira vez, os especialistas inicialmente acreditaram que, devido à localização de suas tatuagens, elas eram feitas como um tratamento médico para uma condição da parte inferior do corpo, ou eram simplesmente marcas de status mais baixo. Mas, nos últimos anos, um exame adicional revelou que ela era uma pessoa com alto status social. Então a teoria anterior estava errada. Essa descoberta levou alguns a acreditarem que suas tatuagens possivelmente funcionavam como proteção contra as dificuldades da gravidez e do parto. Agora vamos dar uma olhada na história do Japão com tatuagens. A tatuagem para fins espirituais e decorativos era comum no Japão e, na verdade, se estendeu até pelo menos 300 a.C.
Alguns textos escritos também descrevem tatuagens e outras marcações corporais para indicar diferenças sociais entre os japoneses. No século XVII, no entanto, a maioria dos criminosos era tatuada como uma marca de punição. Em meados do século XIX, as tatuagens foram completamente proibidas, e aqueles que as tinham eram vistos como pessoas sem respeito, o que, por sua vez, criou uma subcultura de foras da lei que formou as raízes da Yakuza. Mas como começou o papel moderno e mais expressionista das tatuagens no mundo ocidental? James Cook foi um explorador e capitão britânico que ficou famoso por suas 3 viagens ao Pacífico Sul, que ocorreram entre 1768 e 1779. Durante uma dessas viagens, ele visitou as ilhas do Tahiti, onde foi apresentado a arte da tatuagem. Quando desceu na ilha, ficou surpreso e impressionado com os homens e mulheres muito tatuados e quis registrá-los em seu diário de bordo. Então, para descrever essa arte corporal, ele usou o termo tattoo, depois de ouvir os locais usarem uma palavra que soava de maneira semelhante em relação às suas marcas. Antes disso, a tatuagem era simplesmente referida como cicatriz, pintura ou coloração. Muitos da tripulação de Cook retornaram à Inglaterra com tatuagens desta viagem, o que reiniciou uma tradição de tatuagem entre os marinheiros. Eles começaram a usar tatuagens como forma de registrar suas viagens. Por exemplo, eles fariam uma tatuagem de âncora se atravessassem o Oceano Atlântico com sucesso, ou uma de tartaruga com casco se atravessassem o Equador. Isso abriu o caminho para um novo conceito de tatuagem. No século XIX, embora as tatuagens ainda estivessem em grande parte associadas aos marinheiros, elas também se espalharam para a alta sociedade britânica. Durante a década de 1870, elas até se tornaram declarações de moda entre alguns membros das classes altas, assim como entre a realeza. Pessoas que tinham tatuagens entre a alta sociedade incluíam a mãe do primeiro-ministro britânico Winston Churchill, Lady Randolph Churchill, o príncipe de Gales, o futuro Eduardo VII, e seus filhos, assim como vários parentes da rainha Vitória. Havia até rumores de que ela mesma tinha uma tatuagem de um tigre lutando contra uma piton em uma área do corpo que poderia facilmente ser coberta com roupas por precaução. Tudo isso levou as tatuagens a se tornarem uma marca de riqueza no final da década de 1880. Em 1891, Samuel O'Reilly, que era um tatuador na cidade de Nova York, criou uma máquina de tatuagem. O design dessa máquina foi baseado em uma modificação da caneta elétrica de Thomas Edison, originalmente projetada para ajudar as empresas com a duplicação de documentos. Também foi mais ou menos nessa mesma época que as mulheres tatuadas começaram a surgir, principalmente nos circos para entreter as pessoas. Embora essa indústria tenha desacelerado, na década de 1920 mais mulheres começaram a fazer tatuagens como uma alternativa econômica à maquiagem, já que os produtos eram muito caros na época. Em 1939, Mildred Hall se tornou a primeira mulher a abrir o seu próprio estúdio de tatuagens em Nova York. Foi nessa época que os Estados Unidos introduziram números de previdência social, equivalente ao CPF, e muitos cidadãos o tatuaram no corpo para ajudar a lembrar do número. No entanto, apesar de tudo isso, as tatuagens decorativas continuaram a ser desprezadas. Se você fizesse uma tatuagem durante os anos 50 ou 60, ainda seria visto como um rebelde ou um criminoso pela maioria das pessoas. Em 1961, o Departamento de Saúde da cidade de Nova York proibiu as tatuagens porque as via como uma causa de propagação de doenças. A proibição valeu até 1997. Hoje, as tatuagens são tão comuns que até brinquedos as têm. Portanto, não há proibição, nenhum estigma, nenhuma restrição de estilo ou cor e nada que o impeça de fazer a tatuagem dos seus sonhos. Talvez, exceto sua mãe.